Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 274º Dr. Apple News, toda sexta-feira fazendo um resumão das notícias de Apple e algumas coisas de tecnologia para vocês aqui, sempre com a ajuda que eu não me canso de agradecer do Antônio, do Gilberto, nossos correspondentes ali, trazendo sugestões de pauta, e para todo mundo que está sempre aqui assistindo, comentando, um abraço para todos vocês. Bom, vamos lá, janeiro é um mês recheado de notícias históricas da Apple, um mês importantíssimo, e eu pincelei algumas coisas, né, os highlights ali da história mesmo da Apple pra gente. Então, dia 3 de janeiro de 77 foi quando eles deram a entrada no registro da empresa lá na Califórnia, Apple Computer. Então foi nesse dia que realmente formalizou a empresa o Steve Jobs, o Steve Wozniak e o famoso Ron Wayne, que acabou depois vendendo a sua participação por $800, né? Ele era o cara, o burocrata é o cara que tinha o dinheiro para poder fazer a papelada, e os outros dois Steves eram os malucos, né? Que tinha aquela visão ali além do alcance para poder fazer a empresa funcionar. Então marca o dia da realmente fundação da Apple em termos burocráticos, né? Depois a gente tem 79, né? 2 anos depois a Apple já tinha o Apple II, ganhando muito dinheiro com isso, um equipamento que realmente forneceu muita grana para a Apple durante muitos anos, mas no dia 2 de janeiro de 79, a Apple lançou, junto com o Dan Bricklin e o Bob Frankston, o VisiCalc, que foi o primeiro programa de planilha, né, de células e cálculos, né, que depois a Microsoft acabou meio que copiando e melhorando, obviamente, até hoje, se tornando o Excel. Então esse foi o bisavô do Excel, não era nem da Microsoft. O VisiCalc foi o principal produto que incentivou as pessoas a adquirirem o Apple II. Antigamente as planilhas eram todas feitas na mão, né? Então você fazer isso no computador era muito mais prático, muito mais fácil, como é até hoje, né? Aí a gente tem 7 de janeiro de 1997, quantos anos depois. Nesse intervalo todo, o Steve Jobs saiu da Apple, né, foi saído da Apple, a Apple foi declinando, ladeira abaixo, com dívidas, enfim, às portas da falência. E a gente tem no palco aí o Steve Wozniak, o Steve Jobs e o Gil Amelio, que foi o último CEO antes da volta do Steve Jobs. É o Gil Amelio anunciando o Steve Jobs de volta à Apple como um consultor, né, para tentar ajudar a Apple a voltar aí para o azul, né? E uma situação meio que estranha, porque o Steve Wozniak e o Steve Jobs, eles deram uma afastada grande depois que a Apple cresceu. O Steve Jobs ficou meio malucão e o Wozniak não entendeu muito bem as reações dele. Os dois acabaram meio que rompendo, ficando distantes um do outro, né? Então ali ficou uma situação meio constrangedora, os dois no palco juntos. E ali, um ano depois que o Steve Jobs voltou, a Apple já estava no azul, já tinha saído daquela fossa financeira gigantesca que os outros CEOs acabaram colocando. O Steve Jobs trouxe de volta a visão da Apple, e isso obviamente colocou a Apple de novo no caminho de saúde financeira, né? Um ano depois, a Apple já estava lançando ali o Power Mac G3, né? Já tinha lançado o iMac coloridinho, que foi um baita de um sucesso e mostrou a que veio o Steve Jobs, e depois, em 99, trouxe o Power Mac G3, o Blue and White, né? Uma máquina espetacular. Eu tive uma máquina dessa também, ela abria pela lateral, descia todas as placas, onde você mexia em tudo. Era o PowerPC, né? Era um processador bom da Motorola. Não era comparado com o Intel ainda era melhor, não tinha uma discrepância tão grande assim, mas a Intel realmente era melhor do que essa máquina, mas era uma máquina realmente muito boa, e nessa época era mais focada mesmo para agência de propaganda, para gráficas, né, para produtoras de vídeo. Era uma máquina muito específica, não tinha essa popularidade que hoje tem o Mac, né? Aí, 8 anos depois, 2007, lá vem o cara de novo para mudar o mundo mais uma vez. A apresentação, 9 de janeiro de 2007, a apresentação do iPhone, o tão antecipado iPhone, muitos rumores naquela época, né, vazamento de nome e tal, enfim, foi uma loucura.
No começo o pessoal ficou com muito pé atrás, muita gente tacou pedra, muita gente falou que isso não vai pegar, imagina, muito caro, não sei o quê, e a gente vê o que esse aparelhinho fez aí com o mundo, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? A gente não deve falar, né? O problema não é a ferramenta, o problema é como se usa a ferramenta, né? Eu sempre digo isso. Mas enfim, foi um marco para a humanidade, isso não tem certeza, não tenha dúvida, dia 9 de janeiro de 2007. Bom, agora a gente vai para as notícias seculares. A gente tem a confirmação do Gurman do rumor, né, de em abril chegar o iPhone SE 4 e o iPad 11. Então a gente sabe que o Gurman às vezes acerta, às vezes erra. Ele não é um guru tão certeiro quanto a isso, mas ele reafirmou aquele rumor que eu falei na semana passada. Provavelmente em abril a gente já vai ter um iPhone SE e o iPad 11. E a gente fica na expectativa também dos Macs, né, que a gente comentou na semana passada. Vamos para a próxima aqui. Opa, aí, pronto. Bom, lembra que eu falei que a gente acredita pero no mútil, né? Tem ainda suas reservas por conta disso. Há 10 anos atrás, em 2014, foi lá na Califórnia, em Oakland, foi feita uma ação judicial em conjunto, porque descobriram que a Siri, lá no comecinho, a Siri realmente estava gravando as vozes e estava divulgando essas informações para os anunciantes, coisa que a Google faz, que a Amazon faz, né? E depois disso a Apple mudou esse esquema, né? E agora você tem que consentir com isso, né? Você deve perceber que nas etapas de configuração inicial, na hora que você ativa a Siri, ele pergunta se você quer compartilhar essas suas vozes, o que você falou com a Apple ou não. O problema é que isso acontecia por debaixo do pano, ninguém sabia, e os caras descobriram porque de repente começaram a ver propaganda das coisas que eles comentavam, né? E enfim, aconteceu o que a gente mais temia. E aí, agora, 10 anos depois, né, em 2024, a Apple fez um acordo judicial de 95 milhões de dólares. Vai dar mais ou menos uns 20 dólares por equipamento, né? Uma ação em conjunto com um monte de gente. E aí logo depois que saiu isso, a Apple já colocou lá na página de imprensa dela, né, um report completo sobre a Siri, que ela mudou a política, que ela enfatiza a privacidade. É o que eu falo, pessoal, tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que a Apple ela preza por isso, a gente sabe que os outros não prezam por isso, os outros ativamente dizem que trabalham, que ganham dinheiro com a sua privacidade, mas a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né, como eu sempre falo. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Aqui a gente tem uma notícia interessante, uma notícia boa. Em 2024 houve um aumento ali de vendas de Mac, 17,3% comparado com 2023. É um crescimento, né, bem sólido comparado com o mercado de PCs ali. Para você ter uma ideia, a Lenovo, né, aqui, a Lenovo cresceu 4,8%. A HP e a Dell declinaram 1,7% e 0,2%. Então a gente viu um mercado aí da Apple crescendo quase 20%, né, mais de 15%, e um declínio das grandes ali, né, tirando a Lenovo que cresceu quase 5%, né, mas um declínio da HP e da Dell que já vem se arrastando já há alguns anos, né. E aí o que a Dell resolveu fazer para poder combater esse declínio? Mudou o nome dos computadores dela para Dell Pro e Dell Pro Max. Meu Deus do céu. Mesma coisa dos nomes dos processadores da Apple, né? Então aí diz que antigamente eles tinham uns nomes que eram difíceis de pronunciar, como é que era? Não era o Latitude, a Latitude eu sei que é da Apple, da Dell, mas eles tinham um nome, enfim, esqueci o nome dos processadores que eles batizavam lá, Plus e Premium. Então aí a desculpa deles não, vamos fazer um nome que seja mais fácil de pronunciar, mais fácil de gravar, e vamos pegar o nome da Apple, né? Tudo bem que a Apple não tem registro da palavra Pro, palavra Max, mas enfim, virou aí um caso aí, que a gente sabe que nessa indústria é um copiando do outro, a Apple copia, a Dell copia, a Microsoft copia, enfim, é uma zoeira completa nesse universo. Ali, pessoal, ó, Apple Intelligence demandando mais armazenamento, não só memória, né, pessoal? Lembra que eu falei que os dispositivos vão ter que ter mais memória, 16 GB e tal, pelo menos para poder rodar bem o Apple Intelligence? Também vai precisar de mais armazenamento. O pessoal já percebeu que o iOS 18.2
que antigamente o 18.1 ocupava cerca de 4 GB no seu equipamento, agora está ocupando 7, né? Então, aí, equipamentos que têm 128 GB de armazenamento, você já percebe que 5%, um pouco mais aí, já vai ser ocupado pelo próprio sistema por conta desses recursos novos, né? É o preço que se paga pela tecnologia. A gente sabe que armazenamento é a coisa mais cara que nós temos hoje, né? Então, tem que usar aí com parcimônia, principalmente na questão das fotos e vídeos, né, que a gente acaba usando ali sem regra nenhuma, né, não apaga, o WhatsApp também sempre lotado. Então fique atento, porque agora o sistema operacional está ocupando mais espaço aí no seu armazenamento, tá? E para encerrar, a gente tem aqui o Google. Esse aqui foi o Antônio que mandou para mim, né, Antônio? Obrigado. O Google dizendo a respeito do Willow. O Willow é o processador quântico que a Google está em cima desenvolvendo, não só a Google, mas outras empresas, né? Existe um custo enorme, né, para desenvolver esse tipo de processador, mas a qualidade dele, né, a velocidade dele é um negócio absurdo, né? Como diz o título aqui, um cálculo que demoraria 10 septilhões de anos, ele consegue fazer em 5 minutos. Né? É como você sair do 2D para o 4D, né? Então é uma coisa assim realmente absurda. E o pessoal está com medo porque todos aqueles processos de, por exemplo, de quebrar senha, que hoje em dia as senhas demorariam não sei quantos anos para um computador atual fazer, ele faz, né, rapidinho, né? Um cálculo que demoraria 10 septilhões, ele consegue fazer em 5 minutos. Não adianta, eu acredito que esse é o futuro mesmo dos processadores. A gente está hoje numa tecnologia, uma arquitetura diferente em tese, né? Porque o ARM sempre existiu e o pessoal nunca deu muita bola, né? Ficou aí no Intel com o x86. Agora a gente tem o ARM bancado praticamente pela Apple e a indústria toda entrando nessa barca porque sabe que realmente é melhor, mas a gente vai ter uma próxima evolução grande aí com o computador quântico. Isso vai demorar mais ou menos uns 10 anos, tá, pessoal, para que esse processador ele fique menor, fique mais barato e realmente entre em uso na parte comercial. Então ainda está um pouco longe, mas estão caminhando, os cientistas estão caminhando para o desenvolvimento aí de um chip quântico para poder melhorar aí a agilidade desses processamentos. Não é que o computador vai ficar mais esperto, ele vai ficar mais rápido, tá bom? Legal, pessoal, a gente encerra então esse Dr. Apple News de dia 10 de janeiro. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Acesse o site Dr. Apple, o site está remodelado, os cursos novos, né? Em breve vai sair novos cursos também, fiquem atentos aí para que você possa aproveitar melhor o teu equipamento, e também lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.